Até agora, dá uma linha do tempo para a gente, o que você enfrentou, como você encontrou o clube, o que você viu e como que você está vendo hoje esse clube. A gente sabia que a gente ia encontrar grandes dificuldades pela situação financeira que o clube atravessava, né? Uma reconstrução difícil de um clube do tamanho do Corinthians. E quando a gente foi entender, o Corinthians não tinha R$1 no caixa, não tínhamos credibilidade no mercado. Chacota o tempo todo para comprar jogador, para falar com o jogador, família pedindo para o jogador não vir para o Corinthians. A gente teve umas 2 transações que tudo certo, apalavrado. Quando chegou na hora, desistiram, foram para outro clube, justamente por isso. Disso. Por causa de tumultos, por causa de salários, por causa de pressão de torcida. E a gente teve várias reuniões com torcidas, com torcedor normal. Eu sempre deixei muito claro a nossa gestão, muito transparente, num bom sentido, né? A verdadeira transparência. E mostramos um projeto, o que a gente queria para o Corinthians. Eu sou corintiano, além de presidente, sou corintiano, nasci corintiano. Depois da minha família, o Corinthians é a minha vida. E é o que eu venho fazendo hoje, me dedicando 24 horas com o maior prazer, de segunda a segunda. Acho que nunca um presidente despachou tanto dentro do clube assim como nós fazemos, das 8 da manhã, 8h30 da manhã, e não tem hora para sair. E aí começamos um trabalho árduo, cara. E uma janela com problemas, porque a gente botou pessoas que a gente imaginava que teria competência, e que eu sempre deixei claro, se for amigo com competência, melhor ainda, mas se for só amigo, é do portão para fora do Parque São Jorge. É isso que a gente vem fazendo. A gente colocou um diretor estatutário, no qual ele simplesmente é estatutário, e a nossa promessa de campanha era um diretor executivo de futebol, que é o que nós temos hoje, Fabinho Soldado. E quando começou essa tratativa, começamos a ter problemas. E aí acabou o diretor executivo não aceitando, começamos a ter problemas, por isso tivemos uma janela complicada, por falta de conhecimento da pessoa, por falta de atualização, né? Gastamos R$125 milhões nessa janela, mas também porque não tínhamos credibilidade. Para você ter uma ideia, se nós fosse comprar um jogador, se eu não pagasse hoje e fosse pagar amanhã, eu tinha 50% de multa. Caramba. Às vezes até o Ranieri, por exemplo, era 30% de multa. Enfim, teve muitas situações que a gente foi obrigado a arriscar. E a gente tinha que arriscar, porque senão a gente não conseguia ter um time de futebol, não conseguia ter um elenco. É tanto que a gente começou o Paulista com 15 jogadores de base, completando bancos, completando o time titular. E foi um desespero, cara. E queira ou não queira, a gente também, que eu sempre digo, né? O atleta, quando ele chega no Corinthians, ele precisa de um tempo de adaptação para tirar aquele peso. A comissão técnica também, assim como aconteceu e está dando certo. E o próprio presidente, a própria diretoria também precisa de um tempo de conhecimento, de adaptação. Porque às vezes você imagina uma coisa, quando você pega o trem andando é completamente diferente. Então você tem que ter um tempo de adaptação. E graças a Deus, até o meio do ano, a gente entendeu muita coisa, aprendeu muita coisa. E eu apanhei muito por coisas que eu não fiz, cara. Eu não fiz nada. Um exemplo? Não, todo. O treino do Mateuzinho, sem contrato assinado. Problema do Lucas Veríssimo, que foi tudo problema do ex-diretor de futebol. É mesmo, porque estava palavrado, estava tudo certo, e tudo de repente certo, o cara vai embora. Isso, tudo certo, e de repente depois eu fui entender o porquê. O que aconteceu? Não, ele simplesmente segurou o contrato, pelo que me passam o empresário e o próprio atleta. Até tive uma ligação com o próprio presidente do Benfica, o Rui Costa, fizemos uma ligação de vídeo e fui entender algumas situações, porque até o momento também eu tinha criticado tanto o empresário quanto o atleta. Depois fomos entender a situação. Eu acho que foi falta de experiência do diretor de futebol, ou falta de incompetência mesmo, que hoje eu vejo que é falta de competência. E aí acabei demitindo e contratando um executivo de futebol. Aliás, na época eu já contratei. Aí até ele foi questionado: você contratou? Eu não estou sabendo. Eu não preciso dar satisfação, sou o presidente do Corinthians. E é isso que eu pretendia desde o dia que eu assumi a presidência. E a gente teve algumas pressões nesse sentido. E aí, eu nunca me esqueço, foi contra o Bragantino, que acho que nós perdemos, se eu não me engano, de 1-0. E ali eu deixei claro, falei até na imprensa: a partir de hoje, se eu errar, vou errar pela minha caneta, não vou errar mais pela caneta dos outros. Porque eu fui chamado de amador, de incompetente, de mentiroso. E não fiz nada, cara. Ao contrário, tudo que eu estava fazendo ali é pro bem do Corinthians. Só que infelizmente eu coloquei pessoas incompetentes, pessoas erradas no lugar errado. Dei autonomia, porque a gente tinha uma confiança. Todos os meus diretores eu confio plenamente até que me provem o contrário. E esse foi meu erro. Eu sou presidente, eu sou obrigado a assumir como assumi, matei no peito, como a gente fala, assumi toda a culpa. E eu falei: agora a caneta é minha. E aí eu comecei a dar canetada e graças a Deus tivemos uma segunda janela maravilhosa. Não, a segunda janela foi incrível, pontual, com um custo de 32 milhões,
que dizem que eu gastei 400, 450 milhões, é um absurdo, a gente gastou 160 milhões, só que só um jogador que eu já recusei proposta, eu pago todo esse investimento das duas janelas de 160 milhões. Que aí ninguém também às vezes fala de contratação, essas coisas. Quem é esse jogador? Não, são 3 jogadores que assim foi propostas maravilhosas, mas como eu deixei sempre claro, não vendo mais jogador barato. O Corinthians volta. A gente andou vendendo ainda jogadores a preço de bala, né? Para você ter uma ideia, o Wesley, a primeira sondagem dele, a gente não tinha R$1 no caixa. Eu fui pegar dinheiro emprestado para fazer a folha, nossa folha salarial, e tive uma sondagem dele na época de 8 milhões. E eu chamei o empresário, que foi super parceiro. É isso que a gente quer, empresários parceiros, empresários que entendam a dimensão, o planejamento, que nisso tanto o empresário, o clube, o atleta, todos vão ganhar, porque vai tudo melhorar. E é o que aconteceu. De 8 milhões, vendi o Wesley a 25 milhões. Pois é. Foi a maior venda da história, como está tendo agora já outros, a maior venda, e a gente está segurando, porque eu sempre deixei claro, a gente precisa ter um elenco, a gente precisa ter um time para disputar tudo, que através disso eu trago grandes receitas. Porque eu trouxe, Vilela, 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians, beirando a segunda divisão do Paulista, beirando a segunda divisão do Brasileiro. E a gente trouxe grandes receitas para poder equacionar a nossa dívida e para poder comprar atletas, para poder botar salários em dia. A marca do Corinthians é muito valiosa. Muito, e eu estou provando isso. A marca é muito forte, ela dá o retorno, é a maior visibilidade. Todo mundo hoje quer maior audiência em todo sentido, por isso que a gente briga muito. Então, se o Corinthians te proporciona tudo isso, ele tem que ter o valor justo. Cara, qualquer jogo do Corinthians é estádio lotado, qualquer jogo. Há mais de 20 jogos a gente vem batendo todos os recordes de receita. Tanto no sub-20, tanto no feminino, como no profissional. É incrível. A gente coloca mais de 40 mil no sub-20, a gente coloca 42, 43 mil no feminino, a gente coloca 46, 45, 47 no masculino. Então, quer dizer, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. E se tivesse mais arquibancada, colocava mais gente. Se tivesse mais espaço, que é isso que a gente está brigando, vai. Se Deus quiser, a gente está ampliando. Qual é o plano? O plano, a gente conseguiu agora já um aumento no AVCB de 1.200 e poucos lugares, quase 1.300 lugares, já está liberado para 49.230, 270. Isso com a estrutura que já tem ou vai ter que fazer alguma coisa? Não, com a estrutura a gente já fez algumas melhorias de escoamento, né, para dar segurança para o nosso torcedor, na saída, entrada, enfim, qualquer problema que possa haver, que graças a Deus nunca teve, mas já conseguimos uma liberação no AVCB pelo Corpo de Bombeiros de mais quase 1.300 lugares, que serão divididos na leste, sul, oeste, norte, superior, inferior, enfim. E aí agora também a gente está na fase final aí de liberação para poder tirar as cadeiras da sul, que vai aumentar mais 2.000 lugares, só aí já são 3.300 lugares, são mais 1.000 lugares dos bicos que a gente vai tirar, tanto da norte com a sul e leste, como da sul com a leste e sul, leste, oeste e leste, que aí aumenta também mais 1.000 lugares, que aí já vai para 4.300 lugares. E a gente tem um projeto de preencher aqueles espaços vazios, como foi preenchido pela NFL. São mais 1.800 lugares, ou seja, vai para 6.000 e poucos lugares. Eu espero chegar a 55, 56 mil lugares, 55 mil lugares. E aquelas aí tem as arquibancadas fixas, que isso deixa bem claro, eu nunca prometi, mas disse que é um sonho. É um sonho, pelo Quanto na Copa do Mundo era quanto? 70 mil lugares, 20 mil lugares. Nossa. A mais. E é isso que a gente pretende. Ter deixado dava para ter deixado, era uma arquibancada móvel, que ela tem uma durabilidade de mais ou menos de 10 anos para cima. Imagina a receita que ia estar dando isso daí. Que era só ter deixado, conquistasse uma receita para procurar. Até 2024 a gente teria ela. Isso. Teria pego grandes receitas aí, hoje poderia ter dinheiro. Com o dinheiro dela já teria construído a fixa, que é isso que a gente quer fazer. A gente está fazendo contas, a gente está buscando parceiros para que a gente, de uma certa forma, tenta aí viabilizar, porque eu acho que o torcedor do Corinthians merece, e a gente já provou isso, que quanto mais espaço, mais a gente lota e mais receita a gente traz. É outra coisa que eu venho fazendo, com toda a humildade, espetacular, porque a gente manteve, acho que pela primeira vez na história do Corinthians, um presidente assume e mantém um ingresso para o seu torcedor, o ingresso mais barato do mundo. Pela primeira vez na história do Corinthians que eu me lembro, eu estou há 40 e poucos anos dentro do meu clube social, é meu quintal ali, e pela primeira vez na história um presidente assume e mantém em mais de um ano a mensalidade
baixa, sem aumento, e ao contrário, eu estou aumentando, a gente tem as manutenção do departamento, que eu já cheguei a aumentar de 2 para 6 meses com o mesmo custo. Enfim, eu sempre deixei claro isso, prometi isso e estou cumprindo. A gente está buscando receita de CNPJs, não de CPFs. A gente não quer, a gente quer o nosso torcedor ali, assíduo, frequentando, consumindo, que ele possa ter uma condição do ingresso barato para ele ir mais jogos, que com isso eu tenho a arena lotada, eu tenho meu clube cheio. Em 3 meses de clube eu coloquei mais de 4.500 pessoas lá dentro. Fui muito criticado por isso. Eu tive pressão em todo sentido, até hoje. É pressão o tempo todo, porque a gente está reestruturando o Corinthians. Então, por isso que a gente sofre essa pressão diariamente. E a vaquinha, como que tá? Temos o link aí? Vamos colocar o link para o pessoal ajudar na vaquinha. Como que tá? Cara, qual foi a ideia? A primeira vez que a gente recebeu isso, a gente já tinha algum pensamento nisso, né? E quando a gente recebeu essa proposta da diretoria da Gaviões, o Ale, o Fantasma, o Serginho, ficamos felizes e tristes ao mesmo tempo. Eu como presidente corintiano, que sempre quero ajudar o Corinthians como torcedor, mas como presidente fiquei triste, porque um clube do tamanho do Corinthians, ele não tinha necessidade disso. Poder de arrecadação, a estrutura que nós temos, nós não precisávamos disso. Mas por outro lado, fiquei feliz também como torcedor de poder ajudar o nosso clube, porque nós temos uma torcida maravilhosa, a maior torcida do mundo, a torcida mais consumista. E quando o Alê e seus vices e sua diretoria nos propuseram isso, de comum acordo, cara, vamos trabalhar para isso. E isso é um mérito da Gaviões, é um mérito de toda a diretoria da Gaviões, no qual a gente faz parte, deu toda a autonomia, trabalhamos juntos para que isso pudesse ser realizado. E está caminhando bem, claro. É claro que precisa de mais empurrão, a gente pede ajuda dos corintianos aí. Eu mesmo já estou fazendo a minha segunda doação. Eu prometi, enquanto durar, todo mês, dar um valor, né, dentro das minhas possibilidades. E espero que todos os corintianos também ajudem, porque isso vai nos ajudar muito. Porque, olha, Vilela, a hora que nós quitarmos essa arena, ninguém segura o Corinthians. Esquece, amigo. Imagina, só dinheiro para... São 100 milhões, são 100 milhões de juros que a gente paga ali por ano. Entendeu? Isso é um absurdo. E agora, esse ano, a gente começa a pagar as prestações. Vai nos apertar muito por todos esses problemas financeiros que nós temos. Mas, se Deus quiser, o Corinthians é gigante e a gente está montando um planejamento que a gente já vem conseguindo equacionar algumas coisas. E o Corinthians vai sair disso, pode ter certeza disso.